Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, estão preparados para essa partida entre Magnus Carlsen e Vassilij Topalov, dois campeões mundiais aqui jogando, né? Só pode ser uma imortal essa partida, só pode ser uma imortal. Ô Rafa, não fala que essa partida é imortal, porque o Topalov jogando você já deu spoiler. É porque... Brincadeira, né pessoal? Mas é porque muitas das partidas imortais que eu mostro no canal... O adversário é sempre o Topalov, mas quem ganha é o outro, né? Depois a gente fez a imortal do Topalov também para fazer justiça, porque, queira ou não, um grande jogador, né? Magnus Carlsen contra Topalov agora, jogado hoje. Vamos dar uma olhada nessa partida. Hoje não, ontem. Vamos dar uma olhada nessa partida, vamos lá. Partida que aconteceu aqui no Super United Croatia Rapid Blitz 2022, partidas rápidas aqui. Vassilij Topalov está com as peças brancas e abre com o peão do rei contra o Magnus Carlsen, que responde com C6. Olha aí, jogadores de Caro-Kann. Aqui cavalo C3, D5 e agora cavalo em F3. Foi para essa variante aqui, então, o Topalov, né? E aqui, bispo G4, então foi a variante aqui do Magnus Carlsen, atacando o cavalo, H3, bispo por F3, captura mesmo o cavalo e depois de dama por F3, cavalo em F6. E aqui segue desenvolvendo Magnus Carlsen, Topalov segue com D4 e aqui E6, Carlsen faz essa estrutura bem sólida aqui, né? Gostei disso daqui, gostei dessa Caro-Kann aqui do Carlsen, né? Então contra essas variantes aí que as brancas saem desenvolvendo o cavalo, bispo G4 troca mesmo, faz uma estruturinha bem sólida aqui no centro e segue com o cavalo, segue desenvolvendo, segue o jogo, né? Gostei, achei legal. Aqui é por D5, C por D5, bispo D3 pelo Topalov, desenvolvendo. Cavalo C6 por Magnus Carlsen, ameaçou agora capturar aqui em D4, com um ataque aqui para cima da dama. E aqui cavalo em E2, protegendo, saindo da frente do peão de C. Quem sabe não solidificar tudo aqui com C3. Magnus Carlsen manda bala com o cavalo B4 aqui, atacando o bispo. E agora bispo B5, cheque ao rolo. E o cavalo volta para casa de D7. E aqui o bispo vem para casa de A4. B5 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. O que é isso? Bispo B3. Mas que golpe é esse? Um golpe fantasma aqui, B5, né? Porque ele não capturou aqui em B5? A gente pode estar se perguntando muitas vezes. E aqui é o seguinte, pessoal. O ponto de C2 está atacado, né? Então, o ponto todo é esse. O bispo tem que proteger aí a casa de C2. Senão vai levar um cheque aqui, vai levar um duplo, né? Então, por isso aqui B5, bispo B3 continua protegendo lá em C2. E o cavalo volta para a casa de C6. Sempre com a ameaça aqui em D4, por enquanto protegido pelo cavalo. C3 solidificando, bispo D6 segue pelo Magnus Carlsen, roque aqui pelo Topalov e torre C8, desenvolvendo mais uma peça o Magnus Carlsen, dama G4 aqui pelo Topalov, falando o seguinte, vai fazer roque ou não? Né? Vai proteger esse peão ou não? O Magnus Carlsen faz o roque, ele fala, pronto, agora vai levar mate. Bispo em H6, agora ameaçando aqui checkmate, calma, dama em F6 protege tudo, ele fala, tá bom, tem razão. Volta o bispo lá para casa de E3, né? Aqui a partida seguiu com dama G6, propondo trocas. E agora cavalo aqui em F4 pelo Topalov atacando a dama, dama por G4 e H por G4. E o Carlsen segue com o famoso ataque da minoria. São dois peões contra 3 aqui na ala da dama. E o Magnus Carlsen manda a bala aqui no lance B4, bem instrutivo o lance do Carlsen. Cavalo D3 pelo Topalov, e aqui B por C3, B por C3. E cavalo em A5, já desferindo um ataque aqui no alvo, que é o peão agora de C3. O Topalov sabe disso, segue com torre de F aqui em C1, torre C7. O Magnus Carlsen prepara para pesar na coluna C, dobrando as torres. Torre de A em B1 e torre de F em C8. Pressão total aqui em C3. Bispo D2, protegendo aí o peão. E aqui como continuar, né? Cavalo B6, o Magnus Carlsen vai ficando de olho aqui na casa de C4, vai combatendo aqui essa casa. Bispo em E1 foi jogado e o cavalo de A ocupa aqui a casa de C4. Bispo D1 foi jogado pelo Topalov, H6 aqui G3. E agora cavalo D7 segue manobrando o cavalo aqui, Magnus Carlsen. Topalov segue com torre B3, dando mais mobilidade aqui para a torre, cuidando um pouquinho mais da casa de A3, continua defendendo aqui em C3, cavalo em F6 foi jogado, torre de C em B1, e aqui cavalo A3, o Magnus Carlsen desfere um ataque aqui para cima da torre, o cavalo muito bem protegido. E a torre volta para a casa de C1, protegendo o peão aqui de C3, né? Então se a gente observar, o Magnus Carlsen tem uma posição mais dominante, né? Ele está pressionando aqui em C3, mas o Topalov conseguiu aqui de todas as maneiras, né, trazer uma super proteção aqui para o peão de C3, e enfim, tá seguro aparentemente aqui
por enquanto. Cavalo D7, vamos ver como é que o Magnus Carlsen vai tentar insistir aí na posição. Será que ele vai tentar colocar o cavalo aqui em A4? Vamos ver. Rei F1, cavalo B6 foi jogado, torre B2 e aqui cavalo de bem C4. Olha só, e não lá em A4, né? Falou, Rafa, mas cavalo A4 aqui parece tão bom. Seria bom se pudesse, né? Por isso torre B3, por isso a torre veio para B2, né? Agora o cavalo não tem a casa de A4. Então a gente vê como o Topalov está se segurando aqui no limite, né? O Magnus Carlsen segue o cavalo de bem C4, a torre volta para a casa de B3 e aqui bispo E7. O Magnus Carlsen vai ter que encontrar outro caminho aqui para tentar conseguir capturar esse peão, ou enfim, fazer essa sobrecarga da lucro, né? Aqui bispo em E2 foi jogado, bispo G5 atacando a torre vem para D1 e o cavalo vem para a casa de C2, Magnus Carlsen vai invadindo a posição, cavalo C5 aqui pelo Topalov, contra-jogo, temos cavalo aqui por E1, capturando o bispo, rei por E1 e o Magnus Carlsen satisfeito volta o cavalo para B6 com uma missão cumprida, eliminou o bispo de casas escuras que estava protegendo aqui o peão de C3. Mas ainda assim não está muito claro se essa pressão toda vai render frutos. A partida seguiu com o bispo em A6, agora pelo Topalov, desmantelando aqui essa conexão das torres na coluna C. A torre vai para a casa de D8, bispo B5. Como joga esse Topalov, né? Realmente uma partida imortal, sempre que ele joga, né? Bispo em E7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, agora pressionando aqui em C5. E o cavalo volta para a casa de D3 e o Carlsen segue com G6. Temos rei em E2, melhorando a posição do rei, cavalo C4 e agora a torre aqui em C1 foi jogado pelo Topalov. Rei G7, temos aqui torre de B em B1, vai voltando as torres e o Topalov fez essa... Tá seguro aqui, né? Por enquanto o peão de C3 está seguro. A partida seguiu com o cavalo D6 pelo Carlsen e aqui cavalo em E5. O tempo dos dois já não está muito bom. 2 minutos aqui para o Topalov, quase 3. 3 para 4 minutos aqui o Magnus Carlsen, que segue com o cavalo E4, pressionando aqui vários pontos da posição. C4 foi jogado, protegendo o peão que estava atacado. E aqui a gente tem, então, um rolo danado, né? Porque aqui agora, depois que o Magnus Carlsen captura em C4, o Topalov não recupera aqui em C4, que seria desastroso. Por exemplo, um lance como torre por C4 aqui não funciona, né? Torre por C4, bispo por C4, por exemplo. E aqui cavalo C3, o problema é sempre esse resto aqui, né? Esse resto desse lance do cavalo indo lá para C3. Então o C4 foi jogado, D por C4. E agora? Topalov segue com cavalo C6, olha só, muito preciso, fazendo o bloqueio aqui na coluna C, atacando agora a torre e o bispo. Magnus Carlsen segue com torre D5, olha o rolo agora. Bispo por C4, atacando a torre, deixando o cavalo. Torre por C6, bispo por D5, capturando uma torre. E a torre agora, você não pode capturar o bispo, senão está caindo a torre, por isso torre por C1 e agora bispo por E4. Que bela sequência do Topalov protegendo aqui a torre. Partida de gente grande, pessoal, coisa linda, né? Campeão mundial, Topalov. Aqui torre C4 foi jogado, torre B7 pelo Topalov, atacando o bispo, atacando também o peão. Aqui torre por D4 foi jogado e o Topalov vai para uma decisão aqui muito difícil, mas o tempo dos dois já está caindo 1 minuto. Ele tem o bispo atacado, ele falou o seguinte, eu vou levar um peão, vou jogar bispo para o G6, mas talvez manter os bispos de cores opostas no tabuleiro pudesse também ser uma opção aqui interessante. Por exemplo, jogar um F3 aqui, né? Depois de um bispo C5 protegendo lá em A7, bispo C6 com ameaça sempre de atacar as casas claras, né? Então seria talvez interessante manter o bispo no tabuleiro para ficar sempre com essas ameaças nas casas claras e apesar do peão a menos, quem sabe lutar por um empate. Mas aqui seguiu o bispo por G6, convidando para um final. Magnus Carlsen segue com o rei por G6, torre por E7 recupera a peça e o Magnus Carlsen tem um peão. Não, por enquanto 4 peões aí para cada um, tá igual aí a questão material, né? 4 peões para cada um. A5 seguiu aqui na partida, o Magnus Carlsen coloca o peão em segurança e agora F4 foi jogado aqui pelo Topalov. Temos torre em A4 atacando o peão de A2, rei F3 e agora sim, depois de torre A3, cheque, rei G2, torre por A2, cheque, a gente tem o final onde o Magnus Carlsen tem um peão a mais, né? Será que é suficiente para vencer? Vamos ver como segue aqui o jogo. Rei H3 pelo Topalov, A4 avançando com o peão, torre A7, A3 disparando com o peão e aqui torre em A5, cortando aí o rei. Torre A1, rei G2, A2 e agora é aquela situação, pessoal. O rei não pode se distanciar aqui da posição. Ele não pode jogar H3, por exemplo, em algum momento, senão ele vai levar a torre cheque e o peão promove.
E a torre não pode se distanciar da coluna A, porque se a torre vier passear pela coluna C, aqui você sacrifica a torre e promove o peão na sequência, tá? Então, ou às vezes nem precisa sacrificar a torre, né? Só joga a torre B1 e manda bala. Então, aqui, posição perigosa já para o Topalov segue aqui com G5, e aqui o Magnus Carlsen faz o lance H5, que é um lance considerado errado aqui pelos computadores, porque em tese agora as brancas têm condições de lutar pelo empate. Mas como finais são difíceis, né? O Magnus Carlsen, que é um grande jogador de finais, faz aqui o lance H5 e os computadores dão errado e tudo mais, né? Realmente sutilezas aí valem a pena estudos mais aprofundados, né? Mas aqui, de fato, os computadores mostram que o caminho a se seguir seria H por G5, torre por G5, rei H6, e com ideias de jogar com F6 e E5, criar o peão passado, né? Rei G7, por exemplo, uma manobra bem difícil, mas tentar criar o peão passado, e a situação toda é aquela, o rei não pode se distanciar, né? Então aqui a gente tem um final completamente ganho aqui para as negras, porque o rei fica paralisado e agora se consegue ter o rei aqui, o peão passado, e as pretas vão ganhar esse final, né? Então aqui detalhes, sutilezas, H5, agora em tese as brancas teriam torre A6 com igualdade e tal. Mas o jogo vai embora com o rei H2, H4 aqui pelo Magnus Carlsen e aqui G4 pelo Topalov, né? Qual que é o ponto todo? Aqui o Magnus Carlsen quer capturar o peão de F4, né? Ele tá louco para ter um rei por H4 aqui, para ele jogar de repente rei H5 também, né? Outro lance interessante, esses peões devem cair todos, né? Porque depois de rei H5 o rei mais uma vez não pode subir para proteger, senão ele leva a cheque e o peão promove na sequência e as pretas têm um final melhor aqui. Então a partida seguiu com G4, evitando a entrada do rei aqui do Magnus Carlsen, e agora rei G7 foi jogado. E aqui, pessoal, brancas jogam e empatam. Brancas jogam e empatam, é muito difícil de achar o lance, e o Topalov acaba não encontrando, os dois com 20 segundos no relógio, né? Mas o lance que empataria nessa posição seria a torre A8, olha que curioso isso, com a seguinte ideia: se E5 aqui pelas negras, com a ideia de desmantelar aqui os peões, trazer o rei e acabar com todos os peões, aqui as brancas poderiam jogar F por E5, e se rei G6, dá tempo de jogar a torre G8, a chave toda é essa, protegendo os peões. Aqui tem uma formaçãozinha de espinha de peixe, né? O rei não passa. E aí, então, por exemplo, depois de torre G8, rei H7 e a torre volta para 8. E as pretas não conseguem progredir, porque sempre que vier para G6 vai levar o cheque lá em G8. Então, esse seria o caminho a seguir para o empate. Mas aqui torre A7 foi jogado. Tem diferença torre A7 e torre A8? Tem, torre A7 agora tem problemas, porque a partida poderia seguir agora, pretas jogam e ganham, né? Aqui é outro desafio. Teria que seguir com a ideia de E5, agora funciona, porque a torre não vai mais ter cheque lá em G8. Agora E5 seria o lance vencedor, depois de F por E5, o rei vem para G6, por exemplo, o rei G2, H3 cheque, o rei não pode capturar o peão, por conta de torre H1, e aqui as brancas estão perdidas, né? Os peões vão cair todos, um por um, a torre não pode nunca capturar o peão aqui, senão a torre sai e promove na sequência, enfim, o rei nunca pode sair daqui, então aqui as pretas estariam completamente ganhas, rei G5 numa boa, né, passando a vez, para poder jogar um rei F5, e não rei F5 direto, senão o peão cai com cheque, né? Aí não vale a pena. Mas rei G5, a torre sai daí, vai para qualquer lugar, aí sim rei F5, e as pretas vão ganhar esse final. Um outro jeito de ir depois de E5 seria com F5, né? E4, e aí as pretas têm os peões passados dos dois lados, né? Aqui é um outro estudo mostrando que as pretas também ganham nessa variante e realmente não tem jeito de parar a vitória aqui das negras, tá? Então realmente pretas jogam e ganham E5 exclama duas. Mas nem o Magnus Carlsen, né? Isso aqui com computadores a gente encontra. Nem o Magnus Carlsen, que é um grande jogador de finais, encontra. Segue com rei G6, torre A5 foi jogado torre F1. E aqui, então, o Topalov segue com torre por A2, capturando um dos peões, né? E agora vai cair, agora começa a desmoronar aqui a ala do rei, né? Uma outra possibilidade seria jogar com F5, galera. Esse é fino, esse é fino. Brancas jogam e empatam. Muito difícil finais, né, pessoal? É terra de ninguém, como diz o mestre internacional Molina. Ele fala, final de rei e peão é terra de ninguém. Tá provado, né? 2 campeões do mundo aqui, não sabendo jogar a posição. Topalov poderia empatar agora com F5. E depois de torre por F5, por exemplo, torre por A2 e rei por G5. Esse final é conhecido, um final teórico empatado, tá bom? Por mais que as pretas tenham 2 peões, os 2 peões estão separados por uma coluna de distância. Se fosse por 2 colunas de distância, as pretas ganham, mas por uma coluna de distância, sendo um dos peões da torre, é um final conhecido aqui teórico
um final empatado, tá bom? As pretas com um bom jogo, as brancas com um bom jogo conseguem empatar, mesmo tendo 2 peões a menos. Então o Topalov poderia seguir para esse tema, né? Mas aqui ele acaba jogando torre por A2 e agora torre por F4. Rei H3, rei por G5 e depois de torre A5, cheque F5 e G por F5. E agora? Capturar de torre ou de peão? Agora você já sabe, né? Se você não sabia, agora você já sabe. E se você já sabia, agora você sabe. Olha aí, momento de Dilma Rousseff. Agora você sabe que tem que capturar de torre, né, pessoal? E não de peão, como eu falei. Peão, mesmo tendo 2 peões a mais, separados por uma coluna, sendo peão de torre, final empatado, né? Então aqui o Magnus Carlsen sabe disso. Ele segue com torre F3, cheque primeiro e depois de rei H2, torre por peão, tá bom? A partida seguiu com torre A8 e agora como é que ganha esse final? Então esse final é ganho? É ganho. Como é que ganha? Vamos ver o Magnus Carlsen mostrando pra gente. Torre F4 primeiro, rei H3, rei F5, torre A5, cheque E5, torre B5 e torre A4. Deixa a torre lá longe guardando o peão aqui de H. A partida seguiu com torre B8 e agora o rei entra. Rei F4, rei por H4, não tem problema. E4, né? Agora o rei tá longe aqui da casa de promoção. Rei H3, rei F3, não deixando o rei entrar. Torre F8, cheque, rei E2, rei G2. Mas depois de E3, simplesmente pelo Magnus Carlsen, Vassilin Topalov, do lance 78, galera, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Uma belíssima vitória. Aqui, como é que faz, galera, para ganhar esse final, né? Bom, possíveis maneiras aqui, né? O que as brancas vão jogar aqui agora? Vamos supor que joguem torre E8 aqui, qualquer lance aqui, para tentar... Ou então torre F7, vai mantendo aqui a torre na coluna F. Aqui torre G4, cheque, por exemplo, rei H3, torre G1, seria uma possibilidade. Se rei H2 joga a torre lá longe, torre em G8, e torre E7, só esperando. Se o rei sair, eu vou dar cheque. Rei F2, torre F7, rei E1, ganhando um tempo. Rei H3, E2. E aqui as brancas poderiam jogar um rei H4, qualquer lance, por exemplo. E agora, como é que faz para ganhar isso daqui? Bom, tem algumas maneiras. Uma delas é jogar com a torre na própria coluna E, tá? Dando suporte aqui para o peão. E agora você vai tirar o rei e promover. Por exemplo, rei G3, rei D2. E aqui, se torre D7, cheque, simplesmente rei E3, não tem mais cheque aqui e o peão vai ser promovido na sequência, né? E uma outra possibilidade seria jogar aqui torre F2, cravando o peão, mas aqui você consegue a vitória facilmente jogando o rei para longe, rei H3, e jogando rei E3 aqui, simples assim, a torre está atacada e o peão vai ser promovido aqui na sequência, né? Uma belíssima partida, aqui vamos dar uma olhada na precisão aqui desses jogadores, vamos lá. 84,2% de precisão. Magnus Carlsen foi mais preciso que o Topalov, né? Pouca coisa a mais, mas o que a gente vê é que de fato o Magnus Carlsen dominou a partida toda. Terra de ninguém aqui nesse pedaço do gráfico. Final de torre peões, Magnus Carlsen errou algumas vezes. Topalov tinha a possibilidade de lutar ali por um empate, mas como a gente viu, pouco tempo no relógio. Sendo final de torre peões, é realmente uma terra de ninguém onde tudo pode acontecer, como diz ali o mestre Molina, né? Mas é isso, galera. Magnus Carlsen contra Topalov, sempre muito bom ver os gigantes se enfrentando. Que partidaça, hein? Espero que postem aí nos comentários se vocês gostaram aí dessa partida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!